Olá, demonstração apresentando o funcionamento de sensores de proximidade do tipo magnéticos em configurações elétricas PNP e NPN. Aqui, uma simples ferramenta pneumática composta de um cilindro de dupla ação que tem suas posições monitoradas por sensores magnéticos, aqui B0 e B1. O controle deste cilindro é feito por uma válvula direcional de 5 duas vias, acionada por duplo comando solenoide. E o circuito eletropneumático está apresentado aqui mais à esquerda. No acionamento do botão pulsador S1, a bobina solenoide Y é energizada, pilotando ou comutando a válvula direcional, fazendo com que este cilindro avance. Quando este cilindro encontra o sensor B1, no final do seu curso de avanço, este envia um sinal elétrico à bobina solenoide Y2, que reposiciona a válvula direcional, fazendo com que o cilindro pneumático recue. Podemos simular a operação desta ferramenta. Entrando no modo de simulação do software, seccionando o disjuntor F1, que alimenta a fonte G1, e acionando o botão pulsador S1. O cilindro então avança, encontra o sensor magnético B1 e retorna automaticamente. Vamos observar o sensor magnético B1, o sensor que envia um sinal elétrico à solenoide Y2 e manda comutar a válvula para que este cilindro recue. O sensor magnético B1 ele foi alimentado com 24 volts e 0 volts, e o seu sinal de saída foi direcionado ao A1 da bobina solenoide Y2. Temos que o A2 da bobina solenoide Y2 está conectado aos 0 volts da fonte de alimentação, o que nos indica que só pode sair desse sensor 24 volts, portanto, um sensor PNP. Por que PNP? Porque a sua saída é positiva, 24 volts. Se esta saída não for positiva, a bobina solenoide Y2 não pode ser energizada e o sistema não funciona. Deste sensor, o sinal de saída é 24 volts, portanto, um sensor PNP. Vamos simular uma falha neste sensor B1, este sensor magnético com configuração elétrica PNP, como vimos anteriormente. O sensor está em falha e precisa ser substituído. O departamento de manutenção simplesmente retira o sensor danificado e instala um novo sensor. Positivo no 24 volts, negativo no 0 volts e a saída desse sensor no A1 da bobina solenoide Y2. E inicia-se um teste de funcionamento desta ferramenta. Quando o operador aciona o botão de partida S1, o cilindro pneumático avança, encontra lá no final do seu curso de avanço o sensor magnético B1, que é ativado, mas a bobina solenoide Y2 não recebe um sinal elétrico e, portanto, o cilindro pneumático não recua. A ferramenta pneumática não está funcionando depois da troca do sensor B1. Neste momento, o técnico suspeita da bobina solenoide Y2, porque o sensor é novo e deveria estar funcionando corretamente. Então, ele retira a bobina solenoide Y2 e instala uma nova bobina, que ele também requisitou no estoque da empresa. Novamente, testa o funcionamento da ferramenta e, para a sua surpresa, o problema continua. O cilindro pneumático não recua. Mas será que aqui o técnico se atentou à configuração elétrica deste sensor magnético B1? O sensor que foi substituído tinha uma configuração elétrica PNP. Pode ser que esse sensor novo instalado tenha uma configuração elétrica NPN e envie um sinal de saída negativo, que junto com o negativo que está no A2 da bobina
solenoide Y2 não promove uma diferença de potencial capaz de energizar esta mesma bobina e fazer com que a válvula seja reposicionada, recuando o cilindro pneumático. Mas como podemos verificar se este sensor é NPN ou PNP? Bom, datasheet é um caminho, mas vamos supor que nesse caso aqui não tenhamos nenhuma informação sobre o sensor e precisamos fazer um teste prático, saber na prática qual é o tipo de sinal de saída deste sensor B1. Vou interromper aqui o modo de simulação e fazer uma simples alteração no circuito elétrico dessa ferramenta pneumática. Vou retirar este condutor de saída do sensor até o A1 da minha bobina solenoide Y2, porque agora este sinal de saída vai ser encaminhado ao A2 da minha bobina solenoide. Estou aqui simulando um sensor do tipo NPN. O A1 deve receber um fio direto do 24 volts, direto do 24 volts da minha fonte de alimentação. Reposicionando o condutor de 0 volts e fazendo as devidas ligações. Temos agora uma ligação elétrica para um sensor com configuração elétrica NPN e podemos iniciar o teste de funcionamento, seccionando o disjuntor da minha fonte de alimentação e apertando o botão pulsador S1, que coloca a minha ferramenta em operação. Vemos aqui que tudo voltou a funcionar como antes e descobrimos que o sensor é do tipo NPN. Sua configuração elétrica é NPN e não PNP como o sensor original. Para que este sensor funcione corretamente na nossa ferramenta pneumática, devemos fazer esta pequena alteração na ligação elétrica da bobina solenoide Y2.